Se você gritar comigo de novo, isso acaba. O café ficou em silêncio total. Dava para ouvir um alfinete cair. De um lado, Alexander Sterling, um homem com um patrimônio de 40 bilhões de dólares americanos, capaz de comprar e vender um quarteirão inteiro sem precisar verificar sua conta bancária. Do outro, Sarah, uma garçonete com 14 dólares americanos no bolso e um aviso de despejo na bolsa. Todos esperavam que ela fosse demitida. Todos esperavam que a segurança a arrastasse para fora. Mas o que Alexander fez a seguir não chocou apenas os clientes. Mudou o curso da história dos negócios. E o segredo que ele escondia, ninguém esperava. Esta é a história da garçonete que se manteve firme. A chuva em Seattle não lavou as coisas. Apenas tornou a sujeira mais escorregadia. Para Sarah Jenkins, a garoa da manhã de terça-feira parecia menos um clima e mais um comentário pessoal sobre sua vida. Ela ficou debaixo da marquise do Obsidian, um dos locais mais pretensiosos da cidade, para se tomar um brunch, tentando sacudir a água do avental. Dentro dele, seu bolso vibrou. Ela não precisou olhar para a tela para saber quem era. Era o banco, o senhorio ou a empresa do cartão de crédito. Era a santíssima trindade da sua existência atual. Dívidas, desespero e a exigência implacável de dinheiro que ela não tinha. Sarah, a mesa 4 precisa de mais mimosas. E a mesa 7 está perguntando se os ovos são de galinhas criadas ao ar livre ou apenas criadas em pastagens. Seja lá qual for a diferença hoje, gritou seu gerente Rick ao passar por ela, segurando uma pilha de cardápios. Rick era um homem que suava ansiedade. Ele tinha pavor da clientela, principalmente porque o Obsidian não era apenas um restaurante. Era um palco teatral para a elite tecnológica de Seattle. Certo, disse Sarah, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Ela empurrou as pesadas portas de carvalho e entrou na sala de jantar. O cheiro de grãos de café torrados e perfume caro a atingiu instantaneamente. O barulho dos talheres contra a porcelana era a trilha sonora de sua vida nos últimos 3 anos. Sarah tinha agora 26 anos. De acordo com o plano que ela havia escrito em seu diário do ensino médio, ela deveria ser uma associada júnior em um escritório de advocacia, vestindo ternos sob medida e lutando pela justiça ambiental. Em vez disso, ela carregava uma bandeja com água morna e lutava contra a vontade de gritar. Ela havia abandonado a faculdade de Direito há 3 anos, quando seu pai adoeceu. As contas médicas consumiram sua mensalidade, depois suas economias e, finalmente, seu futuro. Ele faleceu há 6 meses, deixando-a com nada além de tristeza e uma montanha de dívidas que pareciam acumular juros enquanto ela dormia. Ela se movia entre as mesas com eficiência treinada. Sorriso forçado, aceno de cabeça, desculpas pelo peso. Repetia. Com licença, senhorita. Sarah se virou para a mesa 4. Uma mulher com uma bolsa que valia mais do que o carro de Sarah, um Honda Civic 2008 com o para-choque remendado com fita adesiva, segurava um copo. Esta mimosa é quase toda suco. Pedi um pouco. Sinto muito, mentiu Sarah com naturalidade. Vou providenciar isso imediatamente. Quando ela se afastou, para o bar, a atmosfera no restaurante mudou. Não era um som, era uma mudança de pressão. A conversa nas mesas perto da entrada cessou, substituída por sussurros abafados. As cabeças se viraram, a porta se abriu e 2 homens em ternos escuros entraram, examinando a sala. Segurança. Então ele entrou. Alexander Sterling. Você não precisava ler a Forbes para saber quem era Alexander Sterling. Aos 32 anos, ele era o CEO da Ether Dynamics, uma empresa de logística e inteligência artificial que praticamente controlava uma cadeia de suprimentos global. Se você encomendasse um pacote, reservasse um voo ou comprasse mantimentos, provavelmente o código de Sterling estava por trás disso. Ele era bonito de uma forma elegante e assustadora, com cabelos escuros, um queixo que poderia cortar vidro e olhos que pareciam estar constantemente calculando o valor de depreciação de tudo o que tocavam. Ele não esperou para ser acomodado. Ele foi direto para a melhor mesa do restaurante. A mesa 1, perto da janela com vista para a baía, que estava ocupada por um jovem casal tirando selfies. Rick, o gerente, quase tropeçou em seus próprios pés, correndo em direção a eles. Senhor Sterling, não estávamos esperando você. Que honra! Verdadeiramente. Rick estava praticamente vibrando. Ele olhou para o casal na mesa 1, depois voltou a olhar para Sterling. O casal, percebendo quem estava diante deles, rapidamente pegou seus telefones e saiu correndo sem que lhes pedissem. Sterling não lhes deu atenção.
Ele não deu atenção a Rick. Ele apenas se sentou, tirou um tablet do casaco e começou a digitar. Café, puro e um ovo mexido com proteína. Sem cebola, sem guarnição. 3 minutos, disse Sterling. Sua voz era baixa, suave e totalmente desprovida de calor. Rick empalideceu. Sarah, ele sussurrou, agarrando seu braço quando ela passou. Mesa 1. Senhor Sterling, se você errar isso, nem se dê ao trabalho de vir amanhã. Sarah olhou para a mesa. Ela olhou para o bilionário, que nem sequer havia tirado os olhos da tela. Ela sentiu um nó familiar de tensão no peito, mas acenou com a cabeça. Entendi, Rick. Ela caminhou até a estação de café. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de exaustão. Ela havia trabalhado em 2 turnos ontem e mal havia comido hoje. Ela serviu o café, certificando-se de que a xícara estivesse impecável, sem respingos, sem grãos. Ela se aproximou da mesa 1. Bom dia, Sr. Sterling, disse ela, colocando o café sobre a base. Ele não ergueu os olhos. Ele não falou. Ele apenas tocou na tela do seu tablet. Sarah fez uma pausa. Ela estava acostumada a ser ignorada. Garçonetes eram frequentemente tratadas como móveis. Mas isso parecia diferente. Era uma rejeição agressiva. Ela respirou fundo e deu um passo para trás. Seus ovos estarão prontos em breve. Ela se virou para sair, mas o som de cerâmica batendo na madeira a fez parar. Isso está frio, disse Sterling. Sarah congelou. Ela se virou. Ele finalmente estava olhando para ela. Seus olhos eram de um tom surpreendente de cinza, frios e indiferentes. Acabei de servir da cafeteira, senhor, disse Sarah, mantendo a voz calma. Não pedi um boletim meteorológico, retrucou Sterling. Eu disse que está frio. Leve isso embora. Traga-me um novo, e se tiver gosto de lama queimada como este, vou comprar este prédio só para demiti-la pessoalmente. O restaurante ficou em silêncio. As pessoas estavam observando. Sarah sentiu o sangue subir ao rosto. Não era um insulto. Ela já havia sido insultada por homens piores. Era a crueldade casual disso. A maneira como ele a olhou como se ela fosse uma falha em seu software que precisava ser excluída. Ela pegou a xícara. Peço desculpas. Vou trazer um novo imediatamente. Ela voltou para a cozinha com os nós dos dedos brancos ao redor do pires. Ele está de mau humor. O cozinheiro Marco sussurrou enquanto servia o ovo mexido. Eu o vi no noticiário esta manhã. As ações caíram 2%. Ele está procurando um saco de pancadas. Ele não está me usando, murmurou Sarah, jogando fora o café. Ela preparou um novo expresso e acrescentou água quente. Um americano, mais quente e fresco do que o coado. Era o melhor que ela podia fazer. Ela voltou. A tensão na sala era palpável. Todos queriam ver o que o bilionário faria a seguir. Ela colocou a nova xícara sobre a mesa. Aqui está. Sterling tomou um gole. Ele fez uma pausa. Por um segundo, Sarah pensou que estava tudo bem. Então ele bateu a xícara com tanta força que o café espirrou pela borda e manchou a toalha de mesa branca. Você é incompetente? Ele levantou a voz. Ainda não era um grito, mas ecoou pela sala silenciosa. Eu disse, café preto, isso tem espuma. Isso é um americano. Eu pareço querer um expresso diluído? Eu quero café preto simples. Isso é muito complexo para o seu cérebro entender? Sarah ficou parada ali. Sentiu o calor subindo pelo pescoço. Pensou no aviso de despejo. Pensou no pai que trabalhou como operário a vida toda e nunca tratou ninguém da maneira como aquele homem a tratava. Pensou nos $14 em sua conta bancária. Ela precisava desse emprego. Ela realmente precisava desse emprego. Sinto muito, senhor, disse ela com a voz embargada. O café coado está na mesma temperatura. Fiz um americano para garantir que estivesse quente o suficiente. Estava tentando ajudar. Não te pago para pensar, disse Sterling com desdém, recostando-se na cadeira. Ele olhou para o crachá dela. Sarah, te pago para servir. E agora você está falhando na única coisa em que deveria ser boa. Tire isso da minha frente. Ele acenou com a mão em sinal de desprezo, como se estivesse espantando uma mosca. Sarah olhou para o café derramado. Ela olhou para Rick, que estava encolhido perto da recepção, fazendo um gesto com a mão para que ela parasse, sinalizando para que ela apenas se desculpasse e se humilhasse. Mas algo dentro de Sarah Jenkins se quebrou. Não foi um estalo alto. Foi o clique silencioso de uma porta se trancando. Ela não pegou a xícara. Sarah permaneceu firme. Suas mãos, que antes tremiam, agora estavam perfeitamente imóveis ao lado do corpo. O barulho ambiente do restaurante, o tilintar dos garfos, o murmúrio das conversas haviam evaporado completamente. Todos os olhos estavam fixos na mesa 1. Eu disse, repetiu Sterling, sua voz baixando uma oitava, com perigo em cada sílaba. Tire isso da minha frente. Não, disse Sarah.
A palavra pairou no ar como um tiro. Rick soltou um pequeno guincho estrangulado no canto. As sobrancelhas de Sterling se ergueram. Pela primeira vez desde que entrou, ele realmente olhou para ela. Olhou para ela de verdade. Ele viu a bainha desgastada da manga dela, as olheiras sob os olhos e o queixo desafiador. Desculpe, perguntou Sterling, com um sorriso sombrio nos lábios. Você acabou de me dizer não? Sim, disse Sarah, com a voz ganhando força. Eu fiz uma xícara nova para você. Você a derramou. Se quiser que eu limpe, pode pedir educadamente ou pode esperar pelo garçom. Mas eu não sou um cachorro e não sou sua serva. Sou uma garçonete. Há uma diferença. O silêncio na sala era pesado, sufocante. Uma mulher na mesa 5 suspirou audivelmente. Sterling se levantou. Ele era alto, bem mais de 1,80 metros, e usava sua altura como uma arma, pairando sobre ela. Você tem ideia de quem eu sou? Eu sei exatamente quem você é, disse Sarah, inclinando a cabeça para cima para encontrar o olhar dele. Você é Alexander Sterling. Você construiu um império logístico que revolucionou o transporte marítimo. Você ganhou 40 bilhões de dólares americanos no ano passado. E agora está fazendo birra por causa de uma xícara de café, porque acha que sua conta bancária lhe dá o direito de tratar as pessoas como lixo. O rosto de Sterling endureceu. Seus olhos se estreitaram. O ar ao redor deles parecia elétrico. Você está pisando em ovos, Sarah. Eu poderia demiti-la em 10 segundos. Eu poderia garantir que você nunca mais trabalhasse nesta cidade. Vá em frente, disse Sarah. Ela sentiu uma estranha sensação de libertação. O pior já havia acontecido. Ela estava falida. Ela estava sozinha. Ela estava perdendo seu apartamento. O que ele poderia realmente tirar dela? Demita-me, mas você não vai falar comigo dessa maneira. Sterling se aproximou, invadindo seu espaço pessoal. Eu falarei da maneira que eu quiser. Eu sou a cliente e você não passa de um... Grite comigo de novo. Sarah interrompeu com a voz baixa, mas cortando a tensão como uma lâmina de barbear. E isso acaba. Sterling fez uma pausa. Ele parecia genuinamente confuso. O que acaba? Ela gesticulou entre eles. O serviço, o respeito, a tolerância pelo seu comportamento. Você pode ser dono desta cidade, Sr. Sterling, mas não é dono de mim. Então, estou lhe dando um aviso. Grite comigo novamente. Humilhe-me mais uma vez e eu sairei por aquela porta. E você poderá servir a si mesmo. Rick veio correndo, praticamente hiperventilando. Sr. Sterling, sinto muito, sinto muito. Ela é nova, ela está tendo um colapso nervoso. Sarah, vá para os fundos. Você está demitida. Saia. Sterling levantou a mão, silenciando Rick instantaneamente. Ele não olhou para o gerente. Manteve os olhos fixos em Sarah, por longos e agonizantes 10 segundos. Ninguém se moveu. Sterling estudou o rosto dela, procurando medo, arrependimento. Ele procurou a rachadura na armadura onde a garçonete desesperada imploraria para ter seu emprego de volta. Ele não encontrou. Em vez disso, uma expressão estranha cruzou o rosto de Alexander Sterling. A raiva parecia ter desaparecido, substituída por algo indecifrável. Intrigante e calculista, ele lentamente se sentou novamente. Pegou o guardanapo, limpou ele mesmo o café derramado da mesa e colocou o guardanapo no prato lateral. Deixe os ovos, disse Sterling baixinho. Traga-me a conta. Rick ficou boquiaberto. Os clientes se entreolharam, perplexos. Alexander Sterling nunca recuava. Ele destruía concorrentes por diversão. Ele processava jornalistas por erros de digitação. Sarah piscou, a adrenalina ainda correndo em suas veias. Ela hesitou. A conta, Sarah, Sterling disse. Ele não estava mais olhando para ela. Ele estava olhando pela janela para a Baía Cinzenta. Seu tom não era de raiva, era de cansaço. Sarah assentiu, suas pernas de repente parecendo gelatina. Sim, senhor. Ela voltou para o terminal. Suas mãos tremiam tanto que ela teve que digitar o código 2 vezes. O que você acabou de fazer? Sussurrou Rick agarrando seu ombro. Você está louca? Você acabou de responder ao homem mais poderoso de Seattle. Você tem sorte que ele não mandou sua segurança te arrastar para fora. Ele pediu a conta, disse Sarah, imprimindo o recibo. Você está demitida, cuspiu Rick. Assim que ele sair, arrume suas coisas. Não vou me dar mal por sua causa. Sarah pegou o talão de cheques. Ela voltou para a mesa 1, colocou-o sobre a mesa. Sterling não pegou sua carteira. Em vez disso, tirou um cartão preto de metal elegante. Colocou-o na bandeja. Adicione uma gorjeta de 5.000 dólares americanos, disse ele. Sarah congelou. O quê? 5.000? Sterling repetiu. Ele finalmente olhou para ela novamente. A frieza havia desaparecido.
substituída por um olhar intenso e penetrante. Considere isso uma indenização. Seu gerente vai demiti-la assim que eu sair por aquela porta. Não posso aceitar isso, gaguejou Sarah. Você pode e vai aceitar, disse Sterling. Ele se levantou, abotoando o paletó. Porque você está certa. Eu estava me comportando como uma criança. E você é a primeira pessoa em 5 anos que teve a coragem de me dizer a verdade na cara, sem tentar me vender algo ou dormir comigo. Ele se inclinou para mais perto, baixando a voz para um sussurro, de modo que apenas ela pudesse ouvir. Mas Rick está certo. Você está demitida. Não pode mais trabalhar aqui. Sarah sentiu um nó na garganta. Eu sei. Ótimo, disse Sterling. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um cartão de visita branco simples. Não tinha logotipo nem nome da empresa, apenas um número de telefone e um único nome. Lucas, ligue para este número às 9 horas da manhã de amanhã, disse Sterling, colocando o cartão na mão dela. Não se atrase. O que é isso? Perguntou Sarah, olhando para o cartão. Um teste? Disse Sterling enigmaticamente. Você passou na primeira rodada. Vamos ver se você sobrevive à segunda. Ele se virou e saiu do restaurante com sua equipe de segurança seguindo-o. O restaurante permaneceu em silêncio por mais alguns instantes, e então os sussurros explodiram em um rugido. Rick correu até a mesa e pegou o recibo do cartão de crédito. $5.000 americanos, gritou Rick. Ele olhou para Sarah com uma mistura de ódio e ganância. Você o enganou. Você se fez de vítima. Fiz meu trabalho, disse Sarah, desamarrando o avental. Ela o jogou sobre a mesa 1. E você ouviu o que ele disse, Rick. Estou demitida. Ela pegou sua bolsa, o cartão branco queimando sua palma, e saiu pela porta da frente. Ela ainda não sabia, mas os $5.000 americanos não eram um presente, e a entrevista de emprego para a qual ela acabara de ser convidada não era para uma vaga na empresa dele. Alexander Sterling não lhe dera gorjeta porque gostava dela. Ele lhe dera gorjeta porque precisava de um isca. Na manhã seguinte, o céu de Seattle estava roxo e cinza, ameaçando uma tempestade que nunca chegou a acontecer. Sarah sentou-se na beira do colchão, olhando para o cartão branco. Lucas 555-0192. Eram 8h58. Seu apartamento estava silencioso, exceto pelo zumbido da geladeira, que ela sabia estar morrendo lentamente. Sobre a mesa estava o aviso de despejo, um pedaço de papel que pesava mais do que o próprio prédio. Os $5.000 que Sterling lhe dera ainda estavam pendentes em sua conta bancária. Um fantasma digital que poderia desaparecer se ela fizesse o movimento errado. Às 9 horas em ponto, ela discou o número. O telefone tocou uma vez. Senhora Jenkins, respondeu uma voz masculina, nítida, eficiente e sem curiosidade. Temos um carro esperando do lado de fora do seu prédio. Você tem 3 minutos. A linha caiu. Sarah correu para a janela. Lá embaixo, na rua, em meio ao asfalto esburacado e aos sedãs desbotados de seus vizinhos, estava um Lincoln Navigator preto com vidros escuros. Parecia uma nave espacial estacionada em um ferro velho. Ela vestiu um blazer que havia comprado na Goodwill para entrevistas na faculdade de Direito, um que nunca havia usado, e desceu as escadas correndo. O motorista não falou nada. Ele simplesmente abriu a porta e Sarah entrou no interior de couro que cheirava a dinheiro novo e desinfetante. Eles dirigiram em silêncio, deixando as calçadas rachadas de seu bairro para os canyons de vidro e aço do centro de Seattle. Eles não foram para a sede da Ether Dynamics. Em vez disso, o carro entrou na garagem subterrânea de um prédio de concreto brutalista e indefinido no distrito financeiro. Elevador para o 40º andar, disse o motorista. Sarah saiu, com o coração batendo forte contra as costelas. Ela sentia como se estivesse entrando em uma armadilha, mas o desespero tem um jeito de silenciar os instintos de sobrevivência. O 40º andar era um escritório aberto, mas não do tipo movimentado. Era estéril, branco e assustadoramente silencioso. Um único homem estava sentado em uma grande mesa de vidro no centro da sala. Ele era mais velho que Sterling, talvez na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e um terno que parecia mais afiado que um bisturi. Sarah Jenkins, disse ele sem se levantar. Sou Lucas, conselheiro pessoal de Alexander. Isso é uma entrevista de emprego? Perguntou Sarah, segurando a alça da bolsa. De certa forma. Lucas deslizou um documento grosso pela mesa de vidro. Este é um acordo de confidencialidade. Ele estabelece que tudo o que você vir, ouvir ou vivenciar nas próximas 48 horas nunca sairá desta sala. Se você violar o acordo, será responsável por danos de até $10 milhões americanos, o que, olhando seu relatório de crédito, presumo que você não tenha.
Sarah sentiu uma onda de raiva. Você fez um relatório de crédito sobre mim? Nós sabemos tudo, Sarah, disse Lucas calmamente. Sabemos sobre a dívida médica do seu pai. Sabemos sobre os empréstimos da faculdade de Direito. Sabemos que você está 3 meses atrasada no aluguel. Sabemos que você tem um senso moral que a torna teimosa, mas uma situação financeira que a torna vulnerável. Ele estendeu uma caneta. Assine e podemos discutir como você ganhará os 100 mil dólares nos próximos 3 meses. O número pairou no ar. 100 mil dólares. Era o suficiente para saldar a dívida do pai dela. Era o suficiente para terminar o curso. Era liberdade. Sarah pegou na caneta. A mão dela pairou sobre o papel. Isto é ilegal? Não, disse Lucas. Mas é pouco convencional, assinou ela. Lucas pegou o documento de volta e o colocou em uma trituradora imediatamente. Ele não o arquivou. Ele destruiu a cópia física, provavelmente contando com uma digitalização que já havia feito. A situação é a seguinte, começou Lucas, cruzando as mãos. O incidente de ontem no café foi gravado. Um cliente da mesa 5 estava fazendo uma transmissão ao vivo. O vídeo tinha 4 milhões de visualizações até esta manhã. Sarah sentiu um frio na barriga. Meu Deus, a narrativa online é desfavorável ao Sr. Sterling. Lucas continuou. As pessoas estão chamando-o de tirano. O conselho de administração da ITER já está nervoso. Eles estão procurando um motivo para destituí-lo do cargo de CEO, alegando que seu temperamento o torna um risco. Eles querem substituí-lo por um candidato mais controlável. Então ele quer que eu peça desculpas publicamente, Sarah adivinhou. Dizer que foi minha culpa. Não, disse Lucas. Isso pareceria coerção. O público odeia valentões, Sarah. Mas eles adoram paixão. Lucas apertou um botão no controle remoto e uma tela na parede se acendeu. Ela mostrava o vídeo da discussão deles. Sarah se viu dizendo, grite comigo de novo. E isso acaba. Os analistas da internet estão divididos. Lucas disse que metade acha que ele está abusando dela. A outra metade, a metade romântica, acha que isso parece uma briga de namorados. Eles acham que a tensão entre vocês dois não era entre empregado e chefe, mas pessoal. Lucas olhou diretamente nos olhos dela. Alexander precisa que a segunda narrativa seja a verdade. Ele precisa que você seja sua namorada. Sarah riu. Era um som seco e incrédulo. Você está brincando. Esse é o enredo de um filme ruim. É uma diversão estratégica, corrigiu Lucas. A diretoria não pode demiti-lo por uma disputa pessoal com uma parceira. Isso complica a situação legal da demissão dele. Se você é apenas uma garçonete com quem ele gritou, ele é um risco. Se você é a mulher com quem ele tem um relacionamento tumultuado, ele é apenas um homem tendo uma semana ruim. Isso lhe dá 3 meses. É tudo o que ele precisa para fechar a aquisição da Vidian Tech. Assim que o negócio for fechado, ele terá o controle acionário e a diretoria não poderá tocá-lo. E depois de 3 meses, encenamos um rompimento. Você recebe o dinheiro. Você desaparece. Não sei atuar, disse Sarah, balançando a cabeça. E certamente não consigo fingir que gosto de um homem que trata as pessoas como lixo. Você não precisa gostar dele, disse Lucas. Você só precisa ficar ao lado dele e parecer que é a única pessoa no mundo capaz de lidar com ele. Você já provou que consegue fazer isso ontem. É por isso que você está aqui. Sarah olhou pela janela para a cidade cinzenta abaixo. Ela pensou nas mesas que teria que limpar pelos próximos 10 anos para pagar suas dívidas. Ela pensou na humilhação do despejo. 100 mil? Perguntou ela. Isento de impostos? Lucas assentiu. Mais despesas. Você vai morar na propriedade dele. Você será vestida pela equipe dele. Você será, para todos os efeitos, a senhorita Sarah Jenkins, futura parceira de um bilionário. Eu tenho condições, disse Sarah, sua voz endurecendo. Lucas ergueu uma sobrancelha. Você não está em posição de negociar. Eu sou a única que aparece no vídeo, rebateu Sarah. Você não pode contratar uma atriz. A internet conhece meu rosto agora. Tem que ser eu. Então, condição número 1, ele nunca mais fala comigo como fez ontem. Condição 2, recebo metade do dinheiro adiantado. Hoje, Lucas ficou olhando para ela por um longo momento. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, tocou seus lábios. Feito, disse ele. O carro está esperando. Você vai se mudar imediatamente. A propriedade Sterling era menos uma casa e mais uma fortaleza de solidão esculpida nas falésias de West Seattle. Era toda ângulos agudos, vidro do chão ao teto e concreto polido frio. Era linda, de tirar o fôlego e totalmente desprovida de vida. Quando Sarah chegou, sua mala surrada parecia comicamente deslocada no saguão cavernoso. Não se sinta à vontade,
ecoou uma voz da varanda acima. Alexander Sterling desceu a escada flutuante. Ele não estava usando o terno de ontem. Ele estava com jeans escuros e um suéter de cachemir, parecendo enganosamente humano, mas seus olhos estavam tão cautelosos quanto antes. Lucas me disse que você aceitou o acordo, disse Alexander, parando a 3 degraus do chão. Presumo que o dinheiro tenha sido motivação suficiente. O dinheiro ajuda, disse Sarah, recusando-se a se intimidar pela arquitetura ou pelo homem. Mas principalmente eu só queria ver se você era sempre tão agradável ou se terça-feira foi uma ocasião especial. Alexander cerrou os dentes. Regras de engajamento, Sarah. Regra número 1. Dentro desta casa, não fingimos. Não somos amigos. Somos parceiros de negócios. Você fica na ala leste. Eu fico na oeste. Nos encontramos para o café da manhã e aparições programadas. Por mim, tudo bem, disse Sarah. Regra número 2. Ele continuou pisando no chão. Você não fala com a imprensa, a menos que Lucas tenha escrito o roteiro. Você não publica nada nas redes sociais. Você não liga para seus amigos. Não tenho muitos amigos para ligar, murmurou Sarah. Ótimo. O isolamento é mais seguro, disse Alexander. Ele passou por ela em direção à cozinha. Venha, temos trabalho a fazer. Sarah o seguiu até uma cozinha que parecia um laboratório. Uma equipe de 3 pessoas estava esperando. Uma estilista, uma maquiadora e uma treinadora de postura. Você parece uma garçonete, disse Alexander, apontando para ela. Se você vai ser a mulher que domou Alexander Sterling, precisa parecer que pode arruinar a vida dele. Nas 6 horas seguintes, Sarah foi cutucada, apalpada e medida. Eles pintaram seu cabelo de um tom mais intenso de castanho. Eles ajustaram vestidos ao seu corpo até que se encaixassem como uma segunda pele. Eles a ensinaram a andar, não com o passo apressado de uma garçonete, mas com o passo lânguido e decidido de uma mulher que é dona do seu tempo. Durante todo esse tempo, Alexander ficou sentado em um canto trabalhando em seu laptop, ocasionalmente olhando para cima para oferecer uma crítica. Maquiagem demais. Ela parece estar se esforçando demais. Esse vestido é muito revelador. Ela não é um troféu. Ela é uma igual. Coloquem nela o blazer estruturado. Era exaustivo. Às 20 horas, a equipe tinha ido embora e Sarah estava na cozinha, vestindo uma blusa de seda e calças que custaram mais do que o carro do pai dela. Ela encontrou Alexander olhando para as águas escuras do Puget Sound. Por que eu? Ela perguntou. Ele não se virou. Eu te contei sobre o vídeo. Não, disse Sarah, aproximando-se. Você poderia ter interpretado o vídeo de outra forma. Você poderia ter me pago para desaparecer, me trazendo para sua casa, para sua vida. É extremo, mesmo para uma manobra de relações públicas. Alexander se virou, as luzes da cozinha refletindo em seus olhos cinzentos. Por um segundo, ele pareceu cansado, não apenas sonolento, mas com a alma exausta. Há um vazamento, disse ele suavemente. Sarah fez uma pausa. Um vazamento como dados de água. Alexander disse que algoritmos proprietários confidenciais relativos à logística dos nossos drones estão sendo vendidos a um concorrente. As únicas pessoas com acesso são os membros do meu conselho executivo, meu círculo íntimo. Não entendo, disse Sarah. O que isso tem a ver comigo? Porque eles me conhecem, disse Alexander. Eles sabem que eu não deixo as pessoas se aproximarem. Eles sabem que eu sou uma máquina. Se eu de repente trouxer uma mulher para minha vida, uma mulher pela qual eu seja apaixonado, eles vão ver você como um ponto fraco. Ele caminhou até a bancada e serviu um copo de água para si mesmo. Eles vão tentar se aproximar de você, Sarah. Eles vão achar que você é uma garçonete ingênua que teve sorte. Eles vão tentar ser seus amigos, suborná-la ou manipulá-la para obter informações sobre mim. E quando o fizerem, você vai pegá-los, concluiu Sarah, sentindo um arrepio frio percorrer sua espinha. Não sou apenas uma namorada, sou uma isca. Você é um engodo, corrigiu Alexander. Preciso que todos olhem para você para que parem de olhar para mim. Isso me dá liberdade para caçar o traidor. Sarah sentiu uma onda de indignação. Você não colocou isso no contrato. Estou lhe dizendo agora, disse Alexander. É perigoso, Sarah. Esses homens perderão bilhões se eu tiver sucesso. Eles não jogam limpo. Se você quiser desistir, faça isso agora. Fique com os 50 mil. Encontrarei outra maneira. Ele colocou o copo na mesa. Era o mesmo desafio do café. Fuja, garotinha. Sarah pensou no perigo, mas então pensou no homem que a olhara com tanto desdém ontem. Ela percebeu algo. Ele estava apavorado. Estava cercado por lobos e completamente sozinho. Não vou desistir, disse Sarah, mas o preço acabou de subir. Alexander sorriu. Quanto? Não quero mais dinheiro, disse Sarah.
Quero a verdade. Quando estivermos a sós, você responderá às minhas perguntas. Sem segredos. Se vou ser isca, preciso saber o que estou oferecendo. Alexander a estudou. Ele parecia estar avaliando o risco. Fechado, disse ele. Durma um pouco. Amanhã é o baile de gala da Ether Charity. É sua estreia. E Sarah? Sim. Não confie em ninguém naquela festa. Nem mesmo naqueles que sorriem. O baile de gala da Ether Charity foi realizado no Museu da Cultura Pop. A sala era um caleidoscópio de luzes de neon, champanhe caro e as pessoas mais ricas do noroeste do Pacífico. Quando a limusine parou, os flashes dos paparazzi eram ofuscantes. Era uma parede de luz branca. Fique perto, murmurou Alexander quando a porta se abriu. Segure meu braço. Sorria, mas não sorria demais. Você está entediada, lembra? Você já viu tudo isso antes. Sarah saiu. Ela usava um vestido azul escuro que caía sobre suas costas como água líquida. Ela se sentia exposta, mas protegida. Ela segurou o braço de Alexander. Seu bíceps estava tenso, duro como uma rocha. Enquanto caminhavam pelo tapete vermelho, as perguntas gritavam para eles. Alexander, essa é a mulher misteriosa? Quem é ela? Moça, é verdade que você jogou café na cara dele? Alexander ignorou todos, guiando-a pelas portas até o santuário do local. Lá dentro, a atmosfera mudou. Não era caótica, era predatória. A sala estava cheia de homens de smoking e mulheres com diamantes, todos olhando para Alexander com uma mistura de inveja e medo. Sorria, sussurrou Alexander. Alvo às 2 horas. Robert Vance, meu diretor financeiro. Um homem baixo e corpulento, com um sorriso que mostrava muitos dentes, aproximou-se deles. Alexander Robert exclamou, estendendo a mão. Não pensávamos que você fosse conseguir. As ações caíram ontem. Pensávamos que você ficaria grudado nos terminais. Flutuações do mercado, Robert, disse Alexander suavemente. Nada que eu não possa lhe dar. Gostaria de lhe apresentar Sarah. Robert voltou os olhos para Sarah. Eram olhos pequenos e calculistas. Ele a examinou de cima a baixo, não com luxúria, mas com avaliação, como se estivesse avaliando um móvel. A famosa Sarah, disse Robert, apertando a mão dela. Sua palma estava úmida. Você causou um grande rebuliço. Não é sempre que Alexander deixa alguém distraí-lo da missão. Não sou uma distração, Robert, disse Sarah, usando a voz que reservava para clientes bêbados às 2 da manhã. Sou a motivação. A mão de Alexander apertou levemente sua cintura, um sinal de aprovação. Robert riu, mas o riso não chegou aos olhos, encantador. Bem, aproveite a noite. Tenho certeza de que será educativa. Quando Robert se afastou, Alexander se inclinou. Ele está testando as águas. Ele acha que você é um risco. Ele é nojento, sussurrou Sarah. Ele é brilhante, contou Alexander. E ele é o principal suspeito. A noite avançava. Sarah desempenhou seu papel perfeitamente. Ela riu das piadas certas, tomou um gole de champanhe sem beber e ficou colada ao lado de Alexander. Mas por volta das 22 horas, Alexander foi chamado pelo prefeito de Seattle para uma sessão de fotos. Fique aqui, ordenou Alexander. Não se afaste. Ele a deixou perto da escultura de gelo. Sarah respirou fundo, examinando a sala. Ela sentiu o peso dos olhares sobre ela. Ser parceira de um bilionário não era glamouroso. Era isolante. Você parece precisar de uma bebida de verdade. Sarah se virou. Um homem estava ao lado dela. Ele era mais jovem que os outros, talvez com cerca de 30 anos, com cabelos loiros e um sorriso charmoso de menino. Ele estendeu um copo de uísque. Sou Victor, disse ele. Trabalho em P&D. Sou o cara que Alexander grita quando os drones não voam rápido o suficiente. Sarah hesitou, depois pegou o copo. Sarah, a garota que Alexander grita quando o café não está quente o suficiente. Victor riu. Parecia genuíno. Eu vi o vídeo. Você é uma lenda na sala de descanso. Ninguém responde ao rei. Ele não é um rei, disse Sarah, recitando suas falas. Ele é apenas incompreendido. É mesmo? Victor se aproximou. O barulho da festa parecia diminuir. Olha, Sarah, vou ser honesto. Você parece legal. Legal demais para este tanque de tubarões. Alexander queima as pessoas. Ele as usa e depois as descarta. Perguntou ao seu último assistente ou ao seu cofundador. Eu sei me virar, disse Sarah na defensiva. Tenho certeza que sim, disse Victor. Ele baixou a voz. Mas você deve saber no que se meteu. Alexander não está apenas protegendo sua empresa. Ele está escondendo algo. Há rumores sobre os protocolos éticos no novo driver de IA. Ele está cortando custos, e isso é perigoso. Sarah sentiu um calafrio de inquietação.
Por que você está me contando isso? Porque não quero ver você se machucar quando o Departamento de Justiça bater à sua porta. Victor disse e colocou um pequeno guardanapo dobrado na mão dela. Se você quiser saber a verdade sobre o homem com quem está dormindo, me ligue. Posso mostrar os arquivos que ele mantém fora do servidor. Victor sorriu novamente, deu um tapinha em seu ombro e se misturou à multidão. Sarah olhou para o guardanapo. Havia um número escrito nele. Seu coração disparou. Era isso? Victor era o responsável pelo vazamento? Ou ele era um denunciante tentando salvá-la? Ela olhou para o outro lado da sala. Alexander estava observando-a. Ele não estava ouvindo o prefeito. Ele estava olhando diretamente para ela, com olhos intensos e indecifráveis. Ele tinha visto a interação. Ela voltou para ele. Quem era aquele? Perguntou Alexander em voz baixa. Victor, da área de P&D, disse Sarah. Alexander ficou imóvel. Não temos nenhum Victor na área de P&D. Sarah congelou. O guardanapo em sua mão de repente parecia estar queimando. O quê? Não temos nenhum Victor. Alexander repetiu. Mostre-me o que ele lhe deu. Sarah abriu a mão. Ela mostrou-lhe o guardanapo. Alexander olhou para o número, depois para a multidão. O seu rosto empalideceu. Isso não é um número de telefone, sussurrou Alexander. É uma coordenada. Coordenada para quê? Para uma entrega, disse Alexander. Ele agarrou-lhe o braço com mais força desta vez. Temos de sair daqui agora. Alexander está a magoar-me, sussurrou Sarah. Sarah, ouça-me, disse Alexander. E pela primeira vez, ela ouviu medo genuíno em sua voz. Aquele homem não era um funcionário. Era um mensageiro do sindicato. Eles sabem quem você é e acabaram de marcar você. Marcaram você? Ele tocou seu ombro, disse Alexander, seus olhos examinando o vestido dela. Ele tocou seu ombro? Sim, ele me deu um tapinha. Alexander xingou violentamente. Ele pegou um copo d'água de um garçom que passava e jogou no ombro de Sarah. A seda azul chiou. Uma leve nuvem de fumaça subiu do tecido onde a mão de Victor havia repousado. Veneno de contato, disse Alexander sombrio. De ação lenta, mas se tocar sua pele, você estará no hospital em 1 hora. Sarah olhou para o tecido fumegante, horrorizada. Isso não foi um jogo. Não era espionagem corporativa. Ele tentou me matar? Ela gaguejou. Não, disse Alexander, puxando-a em direção à saída, com sua equipe de segurança flanqueando-os instantaneamente. Ele tentou me alertar. Ele apenas me mostrou que pode chegar até você quando quiser. O jogo mudou, Sarah. Quando eles saíram para o ar frio da noite, as câmeras dos paparazzi dispararam novamente. Mas dessa vez, Sarah não viu a luz. Tudo o que ela conseguia ver era o buraco fumegante em seu vestido e a percepção de que acabara de vender sua segurança por $5.000 e um romance falso. Entre no carro! Gritou Alexander. Sarah mergulhou na limusine. Quando a porta se fechou, ela olhou para Alexander. Quem são essas pessoas? Gritou ela. Alexander olhou para ela enxugando o suor da testa. São as pessoas que mataram meu pai, disse ele. E agora sabem o seu nome. A limusine blindada disparou pelo corredor da I-5. As luzes da cidade de Seattle desapareceram em um borrão de chuva com listras vermelhas e brancas. No interior, o silêncio era mais alto do que o motor. Sarah segurava o ombro onde o tecido do vestido se dissolvia. A pele por baixo estava vermelha e irritada, mas intacta. Para onde estamos indo? Perguntou Sarah com a voz ligeiramente trêmula. Para um abrigo seguro, respondeu Alexander. Ele digitava furiosamente em um telefone seguro, o rosto iluminado pela luz azul intensa da tela. A rede está desativada. Os canais de comunicação estão comprometidos. Vamos ficar fora do ar. Alexander, pare, disse Sarah. Ela estendeu a mão e fechou o telefone dele. Ele olhou para cima, com os olhos brilhando de adrenalina e fúria. Estou tentando nos manter vivos, Sarah. Você precisa me contar a verdade, disse ela com a voz firme, apesar do caos. Não a versão de relações públicas, não a versão de engodo, a verdade real. Quem matou seu pai? E por que o advogado dele? Seu advogado, Lucas, sabe tanto sobre isso? Alexander congelou. O carro bateu em um buraco, mas ele nem piscou. Por que você menciona Lucas? Por quê? Disse Sarah, sua mente voltando rapidamente para a reunião da manhã. Quando assinei o acordo de confidencialidade, Lucas disse, nós sabemos tudo. Ele mencionou a dívida médica específica do meu pai, o valor exato em dólares. Isso não constava em um relatório de crédito padrão, Alexander. Estava em um arquivo privado do hospital. O acesso a isso requer um nível de autorização que um advogado corporativo não deveria ter. Alexander olhou para ela. As engrenagens em sua mente estavam girando.
esfregando-se contra a realidade que ele aceitava há anos. Lucas está comigo desde que eu era criança, disse Alexander baixinho. Ele era o melhor amigo do meu pai. E o homem que traiu César também era seu melhor amigo, Sarah contou. Aquele homem na festa, Victor, ele me deu as coordenadas, mas ele também disse, pergunte à última assistente dele, quem foi seu último assistente? Emily, disse Alexander. Ela morreu em um acidente de carro há 3 anos. Bem, ela foi silenciada, sussurrou Sarah. A limusine saiu bruscamente da rodovia, os pneus rangendo na brita. Eles haviam chegado. O esconderijo era uma cabana minimalista escondida nas densas florestas de pinheiros das Cascades. Era alimentada por uma rede geotérmica independente, invisível para imagens térmicas de satélite. Eles correram para dentro. Alexander foi imediatamente até um painel oculto na parede, revelando um esconderijo de armas e uma prateleira de servidores. Preciso verificar os registros, disse Alexander, conectando seu telefone à linha fixa. Se Lucas estiver comprometido, ele não terminou a frase. Começou a digitar, seus dedos voando pelo teclado mecânico. Sarah andava de um lado para o outro na sala, a adrenalina da gala dando lugar à exaustão. Ela olhou para as coordenadas que Victor havia escrito no guardanapo. 47 6 do Degone 122 3 Ela pegou um mapa de papel da prateleira. Ela traçou as linhas. Alexander, ela disse, essas coordenadas não são um ponto de entrega. O que são? São a localização da obsidiana, disse ela. O café. Alexander parou de digitar. Ele se virou lentamente. Por que ele nos mandaria de volta ao café? De repente, as luzes da cabine piscaram e se apagaram. O zumbido dos servidores cessou. A escuridão total os engoliu. Eles nos encontraram, sussurrou Alexander. Abaixe-se. O vidro se estilhaçou quando uma granada atordoante atravessou a janela da frente. Bum! A sala explodiu em um clarão ofuscante de luz branca e um rugido ensurdecedor. Sarah foi jogada para trás sobre o sofá, com os ouvidos zumbindo. Através do zumbido agudo, ela ouviu botas pesadas esmagando o vidro. Prendam o alvo! Deixem a garota! Sarah piscou, tentando clarear a visão. Miras laser vermelhas cortavam a fumaça. Homens em equipamento tático invadiram a sala. Alexander estava lutando. Ele havia desarmado o primeiro intruso, usando o próprio cacetete do homem contra ele com eficiência brutal. Mas eram muitos. 2 homens o imobilizaram contra a parede, enquanto um terceiro apontava um rifle para seu peito. Já chega, Alexander. A voz era calma, familiar. Uma figura atravessou a porta quebrada, passando por cima dos escombros com sapatos sociais engraxados. Ele ajeitou a gravata de seda. Foi o Lucas. Sarah engasgou, recuando até que suas costas bateram na lareira. Lucas, Alexander cuspiu, com sangue escorrendo do lábio. Você me traiu. Eu salvei a empresa. Lucas corrigiu, seu tom desprovido de emoção. Você estava ficando sentimental, Alexander. Você recusou os contratos de defesa. Você se recusou a deixar o éter evoluir. O sindicato oferece estabilidade. Eles oferecem ordem e pagam muito, muito bem. Lucas caminhou até o rack do servidor. Eu preciso da chave de criptografia para o núcleo de logística quântica. Sei que você a mantém em um drive local. Dê-ma e farei sua morte parecer um trágico acidente de esqui. Recuse e matarei a garota primeiro. Ele se virou e apontou uma pistola com silenciador diretamente para a testa de Sarah. Sarah olhou para a arma. Então ela olhou para Alexander. Ele lutava contra seus captores, os olhos arregalados de pânico. Não dê a ele, gritou Sarah. Sarah, cale a boca, rugiu Alexander. Ele olhou para Lucas. Deixe-a ir. Ela não é ninguém. É uma garçonete. É uma ponta solta. Lucas deu de ombros. E francamente, ela é irritante. Você tem 3 segundos, Alexander. 1. A determinação de Alexander desmoronou. Ele não podia vê-la morrer. Ok. Está no cofre do escritório central. Apenas com leitura biométrica. Eu tenho que estar lá. Lucas sorriu. Eu sei. É por isso que vamos dar uma volta. Ele acenou para seus homens. Nocauteiem-no, tragam a garota. Se ela tentar fugir, atirem nas pernas dela. A coronha de um rifle bateu na têmpora de Alexander. Ele caiu para a frente, inconsciente. Sarah sentiu uma mão áspera agarrar seu braço, puxando-a para cima. Ela não gritou. Ela não chorou. Sua mente estava acelerada, repetindo cada interação que ela teve com Alexander. Cada pedido que ela memorizou no café, as coordenadas apontavam para o café. Por quê? Enquanto a arrastavam para fora, na chuva, Sarah percebeu algo. Victor não lhe deu um local para se esconder. Ele lhe deu a localização do backup. A chave não estava no escritório. Não estava na cabine.
Alexander Sterling, o homem que não confiava em ninguém, escondeu o código mais perigoso do mundo no único lugar onde ninguém procuraria. Ele o havia escondido à vista de todos. A sede da Ether Dynamics era um monólito de vidro perfurando o céu noturno. O 50º andar era o santuário de Alexander, agora sua prisão. Lucas estava sentado na cadeira de Alexander, com os pés sobre a mesa. Alexander estava amarrado com uma braçadeira plástica a uma cadeira no centro da sala, grogue e sangrando. Sarah foi jogada no chão ao lado dele. Acorde, bela adormecida, disse Lucas batendo na mesa. O scanner biométrico está pronto. Abra a unidade. Alexander levantou a cabeça. Ele olhou para Sarah. Sinto muito, disse ele com voz rouca. Não se desculpe, sussurrou Sarah. Apenas me diga. A máquina de café. Alexander franziu a testa, confuso. O quê? A máquina de café expresso do café, sussurrou ela com urgência. Aquela que você disse que estava fazendo o café frio. Você estava digitando em seu tablet conectado ao Wi-Fi do café naquela manhã. Você não estava trabalhando. Você estava fazendo o upload. Os olhos de Alexander se arregalaram um pouco. Ela tinha descoberto. Chega de sussurros, gritou Lucas. Ele se levantou e se aproximou, pressionando a arma contra a têmpora de Alexander. Abra o arquivo agora. Não posso, disse Alexander. Não está aqui. Lucas suspirou. Não minta para mim. O sistema diz que o arquivo está bloqueado localmente. Está bloqueado localmente, disse Alexander, com um sorriso malicioso voltando ao seu rosto ensanguentado. Mas o servidor não está neste prédio. Lucas fez uma pausa. Onde está? Está em um lugar onde você nunca pisaria, disse Alexander, porque você não come com os plebeus. O rosto de Lucas se contorceu de raiva. Ele engatilhou o cão da arma. Me diga, ou vou pintar a parede com seu cérebro. Espere, gritou Sarah. Ela se ajoelhou rapidamente. Eu sei onde está. Posso pegá-lo para você. Lucas apontou a arma para ela. Você? Ele fez o upload para o sistema POS no Obsidian. Sarah mentiu ou disse uma meia-verdade? Eu o vi naquela manhã. Ele estava conectando seu tablet à nossa rede. É por isso que ele ficou tão bravo com o café. Ele estava distraído, esperando a barra de upload terminar. A chave de criptografia está no terminal do gerente. Lucas a estudou. Ele procurou pela mentira, mas Sarah Jenkins passou 5 anos dizendo aos clientes que a cozinha estava apenas preparando os pratos, quando o chefe nem tinha começado. Ela era uma profissional. O café, murmurou Lucas. Inteligente esconder a I, a mais avançada do mundo em uma torradeira. Ele agarrou Sarah pelos cabelos. Você vai comigo. Se não estiver lá, você morre lá. Ele olhou para seus mercenários. Mantenham Sterling aqui. Se eu não ligar em 20 minutos, joguem-no da varanda. A viagem até a Obsidiana foi um borrão. Eram 3 horas da manhã. As ruas estavam vazias. Lucas arrastou Sarah até a porta da frente do restaurante escuro. Ele atirou na fechadura. Eles invadiram o local. O cheiro familiar de café velho e desinfetante atingiu Sarah. Cheirava a casa. Mostre-me, ordenou Lucas, empurrando-a em direção ao balcão principal. Sarah caminhou até atrás do bar. Suas mãos tremiam, mas sua mente estava cristalina. Ela olhou para a máquina de café expresso, a enorme máquina italiana cromada que chiava e batia o dia todo. Está no terminal, disse Sarah. Preciso do código do gerente. Digite, gritou Lucas, apontando a arma para as costas dela. Sarah digitou 1234. A tela se iluminou. Vá para as configurações de rede, ordenou Lucas, aproximando-se, sua ganância o tornando descuidado. Onde está o arquivo? Está escondido sob os registros de inventário, disse Sarah. Ela navegou pelo menu. Ela não estava procurando um arquivo, estava procurando um botão específico. Substituição do sistema, descarga de vapor. Era um recurso de manutenção. Ele liberava a pressão da caldeira instantaneamente para evitar explosões. Não estou vendo. Lucas sibilou, inclinando-se sobre o balcão, espiando a pequena tela. Olhe mais de perto, disse Sarah. Ela agarrou o bico de vapor da máquina de café expresso, o bico de nível industrial usado para espumar leite a 200 graus Celsius. Ela girou o botão até o máximo. Agora, um jato de vapor superaquecido e água fervente atingiu diretamente o rosto de Lucas. Ele soltou um grito primitivo e agonizante, largou a arma e segurou os olhos queimados. Sarah não hesitou. Ela pegou o pesado filtro de café, um pedaço sólido de latão e aço, e o balançou com toda a raiva de 3 anos de salário mínimo. Crack! Ele acertou a têmpora de Lucas. Ele caiu no chão, inconsciente. Sarah se apressou para pegar a arma. Ela a pegou, com as mãos trêmulas. Ela verificou a câmara.
Estava carregada. Ela pegou o telefone do café e discou 911. Preciso da polícia no Obsidian, disse ela com a voz embargada. E preciso de unidades na Ether Dynamics Tower. Policial ferido. Situação de reféns. Ela desligou. Ela olhou para Lucas. Eu avisei. Sussurrou ela para o homem inconsciente. Grite comigo de novo e isso acaba. A polícia chegou em 3 minutos. A invasão da Ether Tower levou 10. Quando a equipe da SWAT soltou Alexander, ele não pediu um médico. Ele pediu um carro. Ele encontrou Sarah sentada na calçada do lado de fora do café, enrolada em um cobertor térmico, observando os paramédicos colocarem Lucas em uma ambulância. Alexander atravessou a fita policial. Os policiais tentaram detê-lo, mas ele lançou-lhes um olhar que poderia congelar magma, e eles se afastaram. Ele sentou-se no meio-fio ao lado dela. Ele não disse nada por um longo tempo. Você bateu nele com um filtro de café? Perguntou Alexander, olhando para a cena do crime. Ele não deu gorjeta, disse Sarah, um pequeno sorriso cansado aparecendo em seus lábios. Alexander riu. Era um som enferrujado, como um motor que não era ligado há anos. Ele estendeu a mão e segurou a dela. Seus dedos estavam machucados, mas seu aperto era caloroso. O arquivo não estava no terminal, estava? Perguntou ele. Não, disse Sarah. Onde ele está, na verdade? Está na jukebox, disse Alexander, apontando para dentro. Faixa 7. Todo mundo quer dominar o mundo. Sarah balançou a cabeça. Você é ridículo. Estou desempregada. Alexander corrigiu. Eu me demiti há 10 minutos. Sarah olhou para ele. Você desistiu da empresa. Eu desisti do cargo de CEO, disse Alexander. Ainda possuo a maioria das ações, mas estou dissolvendo os contratos de defesa. Estou tornando a IA de logística open source. Ninguém pode roubá-la se todos a possuem. O sindicato perde sua influência. E o que você vai fazer? Sarah perguntou. Você não tem emprego. Estava pensando em investir em um restaurante, disse Alexander. Ouvi dizer que o café é péssimo, mas a administração tem potencial. Ele olhou para ela e pela primeira vez não havia cálculo em seus olhos, apenas admiração. Preciso de um parceiro, Sarah, um verdadeiro, alguém que não tenha medo de me dizer quando estou sendo um idiota, alguém que saiba lidar com os tubarões. Sarah olhou para as luzes piscantes dos carros da polícia. Ela olhou para o café, onde passou 3 anos de sua vida se sentindo invisível. Tenho condições, disse Sarah. Alexander sorriu. Diga quais são. Primeiro, nada de gritos, ela listou. Segundo, vou terminar meu curso de direito. Você paga por ele. Feito. Terceiro, disse Sarah, apertando a mão dele. Você aprende a fazer seu próprio café. Alexander Sterling, o ex-rei de Seattle, encostou a cabeça no ombro da garçonete. Acho que consigo fazer isso. Sarah Jenkins não apenas sobreviveu ao teste. Ela reescreveu as regras. O que começou como um confronto desesperado por causa de uma xícara de café se tornou uma batalha pela alma de um império tecnológico. Alexander Sterling aprendeu que a pessoa mais forte na sala nem sempre é aquela com a maior conta bancária. Às vezes, é aquele que não tem mais nada a perder. Dizem que o poder corrompe. Mas nesta história, o poder foi humilhado por uma mulher que se recusou a ser silenciada. Sarah e Alexander provaram que, embora o dinheiro possa comprar o silêncio, ele não pode comprar a lealdade e certamente não pode comprar a coragem necessária para se manter firme. Você gostou dessa história cheia de reviravoltas? Se a coragem de Sarah te inspirou, clique no botão curtir agora mesmo. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com um amigo que precisa de um lembrete para se defender e inscreva-se para ver mais histórias de justiça, romance e vingança. O que você teria feito no lugar de Sarah? Conte para mim nos comentários abaixo.